Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Caminho ao Céu e aprender, através da Bíblia, que seguir a Palavra de Deus e ir a Deus Pai e Deus Mãe em obediência às palavras de Deus é o caminho para ir ao céu. No final de 2019, uma peste sem precedentes acometeu todas as pessoas do mundo. Uma doença desconhecida, chamada Covid-19, começou a levar todas as pessoas da Terra ao desespero. Alguns pensaram, erroneamente, que acabaria depois de 2 ou 3 semanas. Porém, ela se espalhou por todo o mundo. E cerca de 200 países estão afetados atualmente pela Covid-19. Sempre que eventos sem precedentes como esse ocorrem, as pessoas se tornam caóticas. Estamos enfrentando um momento em que a economia do mundo parou repentinamente. E a maioria das indústrias, independentemente da sociedade ou cultura, pararam suas operações. Por causa desse fechamento global, muitas pessoas entraram em pânico, sentindo-se angustiadas por não saberem se seu futuro estaria garantido. Muitas pessoas pensaram, vai acabar depois de 2 semanas, ou vai acabar na primavera ou no verão. Porém, agora, já se passou 1 ano. Metade do ano de 2021 já passou rapidamente. Passou tão rápido que mal nos lembramos do que fizemos nos últimos 6 meses. Todos que eu encontro se sentem assim, dizendo, não sei como o tempo passou tão rápido. Sem ter feito nada, 1 ano se passou e então, 6 meses se passaram. O motivo de falarem assim é porque eles estão perplexos com toda a situação. Isso significa que eles não sabem para qual direção devem levar a sua vida. Essa é a situação em que toda a humanidade se encontra atualmente. Precisamos analisar essa situação do ponto de vista espiritual. É fácil encontrar a direção correta quando se tem um ponto de referência como um prédio, uma montanha ou uma área familiar. Porém, imagine que você esteja navegando em um barco em mar aberto, onde não há nada. E se você não souber para qual direção precisa ir para chegar à terra onde a sua casa está? Ou se você não tiver ideia de qual direção deve tomar para chegar ao seu destino? Como você se sentiria? Se você se imaginar em um mar aberto assim, você se sentirá extremamente angustiado. Vamos imaginar outro cenário. Imagine que você esteja no meio de uma floresta, onde os cipós e todos os tipos de árvores estão emaranhados uns nos outros, e todas as direções parecem iguais. E se você não tiver ideia de qual direção tomar para chegar a uma vila ou voltar para casa? Ou se você se vê andando em círculos, voltando ao mesmo lugar várias vezes? Do que você mais precisa? Vamos pensar em mais um cenário. Imagine que você esteja andando no deserto, onde não há nada. Parece ser um deserto sem fim, não importa o quanto você ande. Você anda por 1 dia, 2 dias, mas você ainda está andando no mesmo deserto. Quando você se vê voltando para o mesmo lugar, como um objeto girando em um disco, do que você mais precisa? E se você estiver navegando por 1 hora, 2 horas ou 10 horas, mas tudo o que você vê é o mar aberto? Se você estiver perdido no oceano sem limites, quando você sente que não sabe em qual direção ir, do que você mais precisa? Pessoal, o que vocês precisam buscar nessas situações? Vocês precisam buscar a Deus, não é? Vamos pensar sobre isso do ponto de vista físico.
Se você está perdido no mar aberto, que não tem fim, não importa o quanto você navegue, ou se está perdido numa floresta que não tem fim, não importa o quanto você ande, ou se está perdido num deserto que não tem fim, embora continue andando, do que você mais precisa? O melhor não seria ter uma ferramenta, como uma bússola, para mostrar as direções? Se você tiver essa ferramenta, vai ficar aliviado, mesmo que esteja em uma dessas situações. Atualmente, por causa da pandemia de coronavírus, as pessoas pelo mundo perderam a direção, o futuro ou a alegria de viver. Então, que papel tem a bússola nessa situação? Assim como uma pessoa que se perde no mar precisa sem falta de uma bússola, as almas que estão perdidas nesse mundo, vagando por aí, precisam da palavra de Deus, a bússola espiritual. Foi por isso que o escritor do livro dos Salmos disse: a palavra de Deus é a lâmpada e a luz do meu caminho. O escritor do livro dos Salmos disse que a palavra de Deus o guiou ao caminho correto, que o levou ao seu destino. Quando não podia ver o caminho à sua frente, sem saber aonde ir, nem podia distinguir qual direção tomar. Vamos ver a palavra de Deus no Salmo de número 119, verso 105. O que é a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. O escritor do livro dos Salmos nos ensina que quando estamos numa situação confusa, sem poder discernir, na escuridão, à nossa esquerda da nossa direita, é apenas a palavra de Deus que tem o papel de bússola espiritual, que nos leva ao reino dos céus. Deus também disse: chegará o tempo em que o mundo inteiro será provado da mesma forma. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Depois que a pandemia de coronavírus começou, a fé de todos foi exposta. Pessoas que tinham uma paixão temporária ou que apenas imitavam os outros, falharam na prova. Quando a hora da provação chegou sobre o mundo inteiro, todos os que vivem na Terra foram provados. As pessoas começaram a cometer tolices, vagando por aí, sem saber qual direção seguir. Deus disse que provaria todos os que vivem no mundo inteiro com a mesma prova. Pessoal, vocês precisam passar no vestibular para entrarem na universidade, certo? As pessoas precisam passar nas provas de concurso público para se tornarem funcionários do governo, certo? Quando Deus prova o mundo inteiro, todos nós podemos ir ao céu se passarmos na prova. Será dada uma prova ao mundo inteiro. Parece que a pandemia de coronavírus é a primeira prova, com a qual todo o mundo está sendo provado. Cerca de 200 países ao redor do mundo foram simultaneamente afetados por essa pandemia. Por isso, hoje, estamos estudando a Palavra de Deus com o título O Caminho ao Céu. Quando atrás de nós, nossa frente, esquerda e direita parecem iguais, e não sabemos qual objetivo ou direção devemos seguir, poderemos encontrar a direção correta e chegar ao nosso destino, se tivermos uma bússola. Da mesma forma, a Palavra de Deus sempre nos guiará para a direção certa, como uma bússola espiritual. Foi por isso que Deus disse através do escritor do livro dos Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso não significa que a palavra de Deus ilumina e se torna uma lâmpada para nós, quando não sabemos por qual caminho seguir? Foi por isso que Deus disse na Bíblia
que nunca devemos tratar a palavra de Deus com desprezo, e nunca adicionar ou tirar algo dela. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Esse não é um aviso de que nunca devemos adicionar ou tirar qualquer coisa da Bíblia? Isso porque, se adicionarmos ou tirarmos qualquer coisa, a palavra de Deus se tornará como uma bússola quebrada. Para que a palavra de Deus, que é a bússola espiritual, desempenhe sua função e papel corretamente, nunca devemos adicionar nada ao que está escrito na Bíblia, nem subtrair nada para que entremos no céu em segurança. Deus nos dá esse ensinamento no livro do Apocalipse, capítulo 22. Sempre que vagarmos, sem saber as direções certas que nos levam ao céu, devemos permanecer na palavra de Deus, seguindo os ensinamentos que Deus nos deu. Por isso, quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, Ele nos ensinou que se quisermos ir ao céu, nunca devemos abandonar a palavra de Deus, nem nunca entrar no caminho errado da fé. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A vontade de Deus não está contida em todas as suas palavras, escritas nos 66 livros da Bíblia? Se fizermos a vontade de Deus, não significa que iremos obedecer à vontade de Deus, sem adicionar ou tirar nada, a fim de irmos ao céu? Então, o que os 66 livros da Bíblia nos dizem para termos como coordenadas, a fim de termos nossos olhos focados no reino dos céus? Vamos ver pela Bíblia o importante ensinamento sobre isso. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Seria muito frustrante se você não soubesse aonde ir e continuasse vagando por aí, estando em um mar aberto sem fim. Não importa o quanto você navegue, mesmo depois de navegar por uma semana ou um mês. Devo continuar indo por essa direção? Estou indo na direção certa agora? Porque eu sinto que ainda estou no mesmo lugar? Há muitos pensamentos que nos confundiriam e nos desanimariam. Porém, Deus disse, quando esse tipo de situação surgir, você não precisa pensar demais, apenas venha a mim. O Espírito e a noiva dizem, venham para a direção onde vocês podem nos ver. Quando tomamos essa direção, podemos ir ao céu para onde desejamos ir. O nosso destino é o céu. Não vamos ficar distraídos com outras coisas. Quando o nosso coração está distraído e nos sentimos perdidos, precisamos ir ao Espírito e à noiva, que dizem, vem. A Bíblia diz, aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Embora nós queiramos ir ao eterno reino dos céus, podemos nos sentir perdidos, sem saber qual direção seguir, pensando, eu posso realmente ir ao céu? Se eu continuar agindo assim? Estou fazendo a coisa certa? E se eu continuar o mesmo? Porém, o Espírito e a noiva, que são nosso pai e nossa mãe, dizem, não permaneçam nesse caminho, mas venham a mim. Vamos ver um dos motivos pelos quais devemos ir a Deus, no Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.
E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou. O que Jesus é? O caminho. E o que mais Jesus é? A verdade. E o que mais Ele é? A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir ao eterno reino dos céus, onde Deus habita, devemos ir através de Jesus Cristo. De acordo com o que lemos no livro do Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva estão nos guiando dizendo: não há outro caminho, não olhe para outros caminhos. Eles não são nada além de miragens. Fixem os seus olhos em mim e venham até mim. Eu sou o caminho que vocês precisam. Enquanto andamos no caminho da fé, se vocês se sentirem frustrados, como se estivessem flutuando em um oceano sem fim, ou se sentirem como se estivessem vagando, perdidos em uma floresta que parece nunca terminar, não importa o quanto vocês andem, ou se sentirem perdidos como se estivessem andando num deserto sem fim, vocês não devem se concentrar nessas situações. Eu acho que vocês podem ter esses momentos em sua vida de fé. Porém, quando vocês forem provados com a aprovação que virá sobre todas as pessoas do mundo, por favor, olhem para o Pai e, por favor, olhem para a Mãe. Se vocês soubessem quem eu era, todos vocês teriam vindo e me pedido. Se vocês soubessem quem eu era, todos vocês teriam vindo e me procurado. As pessoas podem pensar que se Jesus, que veio há 2000 anos, viesse de novo a esta terra, a controvérsia e divisão do cristianismo seriam completamente resolvidas de uma vez. Porém, Jesus que veio há 2000 anos já veio a esta terra, mas a controvérsia religiosa e a divisão ainda permanecem. Nada mudou. Os que se chamam cristãos caluniam Jesus, que veio pela segunda vez, espalhando rumores maliciosos na internet e rejeitando a verdadeira igreja por meio da opinião pública. Nenhuma única coisa mudou. Porém, se olharmos ao Pai e à Mãe, com a fé, como a dos apóstolos Pedro, João e Paulo, que creram absolutamente que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo, podemos encontrar o caminho certo para voltar ao céu. Os 66 livros da Bíblia nos ensinam as direções corretas que nos guiam ao céu. Como o apóstolo Pedro encontrou o caminho quando ele estava no mar aberto, como o apóstolo João encontrou o caminho quando ele estava no mar aberto, como o apóstolo Paulo encontrou o caminho quando ele estava perdido na floresta, todos eles encontraram o caminho certo da mesma forma. Todos obedeceram a palavra de Deus. Venham a mim. Quanto a nós que vivemos na época do Espírito Santo, devemos ouvir as vozes do Espírito e da noiva e segui-los por onde quer que eles nos guiem, obedecendo a seus ensinamentos. Essa é a única maneira de escaparmos dessa situação, sem nos sentirmos frustrados ou angustiados nesse mar sem fim chamado vida. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está escrito: venham para a igreja onde o Espírito e a noiva estão. E de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, onde está o Cordeiro? A Bíblia diz que onde quer que o Espírito habite é Sião. Portanto, ir para Sião depressa e encontrar o Pai e a Mãe é a vontade de Deus. Vamos ver o Salmo de número 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a, ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? No livro do Apocalipse, capítulo 14, podemos ver que há pessoas de pé com o Cordeiro no Monte Sião.
Quais características elas têm? Elas têm a fé que as permitem seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Essas pessoas nunca se perderão. Já que essas pessoas sempre têm seus olhos fixos no pai e na mãe e seguem o caminho deles, elas nunca se perdem pelo caminho. Porém, todos os outros estão perdidos, vagando por aí. Eles se perguntam, esse é o caminho certo? Ou o caminho certo é aquele? Eles olham para as 4 direções, vagando de mar a mar, procurando pelo caminho correto, mas eles falham no final. Devemos reconhecer corretamente as vozes do Espírito e da noiva, quando eles nos chamam dizendo, venham. Devemos sempre ter nossos olhos fixos no nosso Pai Celestial e na nossa Mãe Celestial, mesmo que enfrentemos muitas distrações que façam a nossa alma vagar. Devemos seguir o Espírito e a noiva por onde quer que eles forem. Se estamos distraídos e desviamos o olhar no momento em que eles seguem para a direita, nós ficaremos para trás. Nunca devemos cometer essa tolice. Devemos ser aqueles que estão sempre prontos para segui-los, por onde quer que eles possam nos guiar. Vamos ver o verso 3 de novo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4 diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Devemos pensar, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Que recompensa eu terei quando for para o céu? Como será nossa pátria celestial? A Bíblia diz que não haverá morte ou luto, mas apenas a vida eterna, bênção e glória, para sempre e eternamente. Eu realmente quero ir para esse lugar, o mais rápido possível. Os que sempre têm a esperança pelo céu, não entregam suas almas à vaidade. Esses não são os únicos que poderão seguir a direção correta pela qual o Espírito e a noiva estão guiando? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, à vaidade, nem jura dolosamente. Verso 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Devemos sempre buscar a Deus, encontrar a vontade de Deus e pensar, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Hoje eu estou seguindo o caminho certo, com uma mente obediente? Estou ciente da gravidade da voz de Deus? Ou estou tratando a sua voz sem cuidado? Devemos pensar sobre isso seriamente. De acordo com a profecia da Bíblia, na terra as nações ficarão em angústia e perplexas na época atual. Essa profecia está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nunca devemos perder nossa direção nessa situação. Nunca perderemos nossa direção, porque Deus é o nosso caminho, e a palavra de Deus está nos guiando e nos levando ao reino dos céus. A Bíblia nos diz para encontrar Deus, o Espírito Santo e a noiva, a Mãe Nova Jerusalém Celestial, que habitam em Sião, para que possamos ser os filhos celestiais, que seguirão a correta direção, que nos guia à vida eterna e ao reino dos céus. Mesmo que todas as situações que podemos enfrentar nesse mundo nos causem angústia, perplexidade e problemas, eu espero que encontremos nosso Pai e nossa Mãe como os filhos do céu. Por onde quer que o Pai e a Mãe forem, vamos sempre seguir por essa direção. O eterno reino dos céus está se aproximando. Como eu disse mais cedo, as pessoas que passam na prova do concurso público se tornam funcionárias do governo. As pessoas que passarem na prova celestial do sacerdócio real se tornarão sacerdotes reais muito em breve. Uma prova é um processo para diferenciar aqueles que estão qualificados dos que não estão. Até agora, todos os filhos de Sião estão seguindo graciosamente o caminho do pai e da mãe com fé. Deus não nos diz para seguir seus mandamentos sem adicionar ou tirar algo deles, para que não nos percamos no mar aberto?
Mesmo que não obedeçamos aos mandamentos de Deus, isso não afeta Deus em nada. Isso não está escrito no livro de Jó? Está escrito: se pecas, que mal lhe causas tu? Não afeta Deus em nada. Não afeta Deus sob nenhuma circunstância, mas nos afeta severamente. Em nosso caminho ao céu, devemos sempre obedecer a palavra do pai e da mãe. Sempre que enfrentemos dificuldades, devemos estudar a Bíblia e ver como nossos antepassados da fé venceram todas as dificuldades. Como Daniel superou adversidades, como José venceu situações injustas e como os apóstolos Pedro, Paulo e João venceram a perseguição. Até o próprio Jesus nos ensinou como vencer cada dificuldade através de seus exemplos. Devemos continuar aprendendo dos antepassados da fé a como vencer as dificuldades. Precisamos ver que tipo de caminho Noé andou, que tipo de caminho Abraão andou, que tipo de caminho Pedro, João e Tiago, que receberam Jesus, andaram, e que tipo de caminho o apóstolo Paulo andou. Os santos da igreja primitiva trabalharam e sofreram muito, sendo torturados. Mas eles não aceitaram seu resgate. Sempre examinando essas palavras, escritas na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, devemos parar de sentir que estamos em um oceano sem fim, ou vagando em uma floresta, ou andando em um vasto deserto sem uma bússola. A pandemia de coronavírus é a provação que está atualmente provando o mundo inteiro. Isso está acontecendo para que a nossa fé possa crescer ainda mais. Encontrar o Pai e a Mãe Celestiais é essencial para encontrar o caminho ao céu. Eu espero que toda a família de Sião vá ao céu, seguindo o Pai e a Mãe até o fim, por onde quer que eles nos guiem. Enquanto comemoramos o poder do Criador, nesse gracioso e abençoado dia, devemos nos lembrar que nosso Pai e nossa Mãe criaram os céus, a terra e tudo o que neles há. Esperando que toda a família de Sião grave isso em seu coração mais uma vez e entre no reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.